Graça e paz a todos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós estamos chegando ao final desse módulo da nossa EBD. Essa é a nossa última aula relacionada aos dons espirituais. E se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar. Se você assistiu até a aula 9, se você chegou até aqui, eu quero parabenizar você pelo empenho e porque você acha importante conhecer a respeito dos dons espirituais, que são a ação de Deus de primordial para a manifestação da presença de Deus através do seu povo. Então, parabéns a você que assistiu até a aula 9, que vai assistir essa última aula. E a gente vai encerrar esse módulo tentando responder uma pergunta muito frequente na vida de todo cristão. Chega a um determinado momento da vida que o cristão começa a se perguntar: ok, há os dons espirituais que Deus distribuiu, mas então qual é o meu dom? Qual é o dom que Deus me deu? A resposta para essa pergunta não pode ser encontrada em um estoque de dons espirituais ou em um estudo de personalidade para saber qual é o seu dom. Eu acredito que a Bíblia quer nos mostrar qual é o nosso dom de uma forma muito mais prática, relacionado ao propósito e à necessidade. Nós vimos algumas aulas atrás que Deus dá os dons para o cumprimento de um propósito. Então, meu querido, se você vê uma necessidade, atenda. Se você vê alguém que precisa de uma oração de cura, um enfermo, vá e ore por ele. Peça ao Senhor que cure a vida daquela pessoa. Se você vê alguém necessitado de uma palavra de conforto, fale. Se você vê alguém que precisa de uma oração, ore. Se você entender que algumas pessoas necessitam de uma palavra de ânimo, de uma palavra de exortação, pregue. Vá ao encontro de necessidades. Vá ao encontro de propósitos. Permita que o seu dom te encontre. Nós perdemos tempo demais nos perguntando qual é o nosso dom. Ao invés disso, devemos ir e praticar. Então, todas as vezes que você vê alguém que precisando de uma oração por cura, ore. Todas as vezes em que você entender que alguém necessita de por cura, ore pedindo ao Senhor para que cure, para que liberte. Todas as vezes em que você vê alguém necessitado, derrame sobre ele a graça de Cristo através da palavra de Deus. Exerça, pratique. É assim que o Senhor vai revelar na sua vida qual é o seu dom. Busque a necessidade e vá ao encontro dela. Encontre o ferido e ore por cura. Esteja alerta para o socorro e responda a ele. Ouça Deus falar com você. Se você sentir a vontade no seu coração, se o Espírito Santo falar com você, exerça aquilo que ele falou. Muitas vezes o Espírito Santo fala conosco através de um pensamento, através de uma visão, através de um desejo. Cumpra isso. E você vai ver o propósito de Deus se cumprindo na sua vida. E dons espirituais sendo manifestados através da igreja, por intermédio de um propósito. Procure os necessitados e supra essas necessidades. Supra as fraquezas uns dos outros. E assim veremos o poder de Deus. O poder de Deus capacitante, amável, nos sustentará no exercimento, se é que eu posso dizer assim, ao exercermos os dons que o Senhor tem para nós. Então devemos agir primeiro e depois perguntar. Vá à procura de necessidades. E então os dons do Senhor para o cumprimento de um propósito
se exercerão, os dons que Ele deseja manifestar. Talvez naquele único momento através da sua vida, e talvez para o resto da sua vida, para cumprimento de um propósito do Senhor. Vá à procura de necessidades, e assim entenderemos e encontraremos os propósitos de Deus para as nossas vidas e cumpriremos o desejo do seu coração. Vá ao encontro dos necessitados, cure os enfermos, liberte os cativos. Traga, através do Senhor Jesus, salvação pela sua vida. Haja e depois pergunte qual é o seu dom. Porque através do cumprimento do propósito, do saciar as necessidades, do exercer os dons, encontraremos os dons que Deus escolheu para nós. Então não tenha medo de orar pelos enfermos, não tenha medo de orar por libertação, não tenha medo de exortar se Deus colocar no seu coração, não tenha medo de falar a alguém que precisa, não tenha receios, vá ao encontro de necessidades e o Senhor manifestará na sua vida os dons que Ele desejar para o cumprimento do propósito dele. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Senhor, obrigado pelos seus dons. Abra os nossos olhos para que possamos enxergar os necessitados e para cumprimento do teu propósito e louvor do teu nome, possamos expressar os dons espirituais que o Senhor designou a cada um, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, que o Senhor seja a centralidade dos seus dias e que os dons espirituais do Senhor, de acordo com a vontade e o propósito de Deus, seja disseminado na sua vida, para a honra e glória do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém.